A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje, programa que é para ajudar os ouvintes, vai me ajudar também. Programa um beabá sobre emagrecer, como funciona o processo de emagrecimento. Emagrecimento parece que é uma mágica que a conta não fecha. Muitas das vezes a gente faz mais exercício e come menos e não perde peso. Tem umas coisas que simplesmente não tem lógica. Hoje quem vai ajudar a gente a entender isso e explicar como funciona o processo de emagrecimento, o que é emagrecer, como funciona, e vamos falar sobre dietas em geral, é o time do Saúde Tradicional, Desimperador Paranaense Luiz Felipe. Fala, tropa! Bom, salve ouvinte, muito honrado por estar aqui com o Hernani e com o time Saúde Tradicional. Tamo aí. Olá, Hernani. Olá, ouvintes. É muito bom ser convidado para o seu podcast, ainda mais para um tema tão importante. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Independente da hora que estejam escutando. Iremos hoje falar sobre o beabá, sobre nutrição e emagrecimento. Pessoal, é o seguinte... Os links vão estar na descrição, todos os links de vocês. O Saúde Tradicional ainda não está no Instagram, mas vocês vão criar uma página lá. Sim, muitos projetos aí engavetados para o Saúde Tradicional. Eu cheguei com muitas ideias para o Paranaense. A primeira expansão que a gente fez foi o podcast, certo? Mas a gente pretende estar em outras mídias também, como no caso do Instagram. O podcast que você tem, qual que é? Fala para os ouvintes. A gente estreou lá no Fora da Caverna, né? Nos deram uma oportunidade porque queriam um quadro relacionado à saúde, né? E afins. Então a gente preencheu essa lacuna. Só que também temos um projeto para deixar o Saúde Tradicional independente. Então basta acessar no canal do Fora da Caverna, que é uma outra network de podcast semelhante ao Nova Vertente. Então pesquisando lá e procurando na playlist a Saúde Tradicional, vocês vão encontrar. E claro, no canal do Telegram também estão lá disponibilizados os áudios do nosso podcast. Meu irmão, eu queria começar entendendo o seguinte, só para o ouvinte entender que quem está falando são pessoas que têm credibilidade. O Luiz Felipe e o Paranaense são da área da nutrição. E você, Desimperador, você é um entusiasta da saúde, não é isso? Exatamente. Eu não pretendo estar na área da saúde, nem um pouco, mas desde um tempo eu já venho me interessando nisso mais por uma questão pessoal minha. Só que desde que eu conheci o Saúde Tradicional, isso tem me sido, sei lá, até um dever, né? Porque a gente é uma equipe, então a gente tem que pesquisar mais coisas para publicar coisas lá, fazer novas postagens, então virou, não vou dizer um hobby, né? Entendi. Mas se tornou um dever. Ô Luiz Felipe, e você, qual que é a sua história com a nutrição? Eu sempre gostei, mas inicialmente estava fazendo exatas. Aí parei de fazer um monte de faculdade de exatas, fui para nutrição e formei ano passado. Agora eu tô pensando em fazer medicina, cara. Tô estudando para medicina. Gostei muito da área da saúde. Realmente sinto que dá para mudar a vida das pessoas na área da saúde. E sempre estudando, sempre melhorando. Já viu mudanças reais na vida das pessoas? Já vi. E você, Paranaense? Bem, quanto a mim, na verdade eu ainda estou cursando, estou na metade, e
essa vontade por conhecer mais nutrição e a saúde em geral veio da minha mãe, porque ela, desde sempre, não sempre, mas uns 6 anos passados mais ou menos, ela acompanhava muito Laer Ribeiro, muitos médicos, nutricionistas, e eu fui me interessando também, juntamente com ela. Aí eu resolvi fazer uma faculdade na área da saúde, e eu escolhi nutrição porque é simplesmente uma das áreas, ou melhor, uma das profissões da área da saúde que é muito subestimada ainda e tem muito a crescer. Rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma vez eu fui numa nutricionista em 2010. Pedi pra ela montar uma dieta pra mim. A dieta dela, sem sacanagem, já que eu não tenho mais a cópia desse documento. A dieta que ela passou envolvia comer pão com manteiga e que eu poderia de noite tomar Nescau com leite. Um negócio desse você nunca vai emagrecer na vida, cara. Hoje, com o que eu sei. Por que nutricionista dá umas dietas que muitas das vezes os caras falam que consegue dieta na internet melhor que nutricionista, cara? Por que tá acontecendo? É que o povo que estuda essa área normalmente costuma ser medíocre, tanto quando entra nessa faculdade, tanto quando sai dela, porque você não vai aprender realmente a fazer alguém ser saudável. Porque, por exemplo, chega um paciente para você e ele vai falar que, eu me esforço muito, eu não gosto desse alimento, eu necessito de muita energia, muito vigor, então inventa alguns alimentos para eu comer. O nutricionista, que não quer realmente propiciar saúde para essa pessoa, vai só dar recomendações que ele aprendeu. Ou seja, essa pessoa ela tem tal esforço, então precisa de tantas calorias. Agora eu vou selecionar alimentos que eles representem as calorias e as necessidades nutricionais que essa pessoa aparenta precisar. Aí vai acabar passando recomendações genéricas, que não vão fazer muito sentido para aquele caso específico. Então só vai passar, por exemplo, você paciente vai comer biscoitinho fit com doce de leite, vai tomar um copo de leite, meia fatia de pão multigrãos e no almoço arroz, feijão, alface, que é a ração brasileira padrão. Só vão ser essas besteiras, e aí claro que tanto o paciente não vai conseguir seguir, porque ele não vai ser muito regrado, e também porque o nutricionista não explicou o porquê daqueles alimentos, e da parte do nutricionista para ele, já foi serviço feito. Já teve pagamento, eu já dei as minhas maravilhosas indicações, então está tudo certo. Entende? Inclusive o que você falou de biscoitinho fit, uma vez o William me mostrou, William Menefrego aí, ele me mostrou que, por exemplo, a indústria alimentícia tem várias sacanagens que parece que é coisa saudável, não é. Ele mostrou pra mim que barra de cereal, por exemplo, dependendo, compensa mais você se alimentar com uma coisa que sustenta do que barra de cereal. E ele me mostrou aquela bolacha que diz que é saudável. É uma bolacha que tem vários sabores, aí tem um sabor limão, laranja, uma bolacha, não vou lembrar, mas é uma bolacha fit. Ele mostrou que o tanto de caloria que tem, ela tem uma embalagem que diz que é fit, que não sei o que lá, que tem fibra. Na real, aquilo ali é uma bomba de açúcar com uma roupagem fit. Ele explicou que compensava mais você bater um prato de arroz com feijão do que comer um negócio daquele. Porque um pacote daquele não sustenta, não mata a fome e é uma bomba de açúcar. Tanto é que muitas pessoas dizem que a dieta do arroz com feijão ainda funciona, porque comendo arroz com feijão, o cara não vira não engorda igual se ficar comendo produto industrializado, né, cara? Eu tava lendo aqui agora sobre o Nesfit de cacau aqui. Isso, essa mesmo. Tem açúcar, óleo vegetal, corante caramelo 4, que é aquele da Coca-Cola, emulsificante de lecitina de soja, aromatizantes, tem um monte de coisa que é potencial alergênico a muitas pessoas. Eu acho ele bem inferior mesmo a qualquer tipo de
Tipo, Então, ô lembra Luiz, do arroz e feijão? o William falou que compensa mais bater um prato de arroz com feijão do que comer um pacote disso aí. com certeza ele tá certo. Mas não é uma loucura, cara? O negócio tá estampado como fit, pô. Como é que pode um negócio desse? Isso daí é Estelionato, simplesmente a indústria, o meio propagandístico saindo sobre os fatos, né? Isso não é nada novo, digamos assim. Então, pessoal, vamos nos reeducar do zero. Qual o conceito de emagrecer? O que é entrar em déficit calórico? Imagino que para entender esse conceito, primeiro tem que entender o que é o gasto que eles chamam de basal, né? Imagino. O gasto basal, ele é tudo que elencam como os valores energéticos que a pessoa precisa para estar viva. Que no caso tem o valor basal e depois tem o VET, GEB, que aí são necessários alguns cálculos para fazer essa mensuração de quanto de energia a pessoa gasta. Seja para simplesmente seus órgãos funcionarem, que é a questão mais fisiológica interna, e também os atos que a pessoa faz, que é de caminhar, que é de comer, que é de raciocinar. Isso tudo demanda muita energia. Então, quando alguém estipula que, bem, o seu gasto X é de tantas mil calorias, então você precisa de uma dieta que componha que tenham alimentos que componham esses valores calóricos. Mas eu já vou meio que, de uma certa forma, quebrar a cara do ouvinte, porque, na verdade, esse conceito de calorias, ele, quando não está errado, é muito subestimado. Porque a questão de calorias, macros, já está na boca do povão, todo mundo conhece, todo mundo está se importando muito com calorias, isso tem muita caloria, isso tem pouca caloria, mas, bem, voltando desde os primórdios dessa teoria das calorias, acontece que como que eles mensuram quantas calorias tem em um pedaço de pão? Bem, eles fazem de uma forma que é exatamente como o corpo humano processa alimentos, que é botando fogo nesse tal alimento. E eles veem quantas calorias que aquilo gerou, que é uma nova medida que eles inventaram. Então, eles começaram a ter umas certas noções. Então, foram pegos valores de que, 1 grama de carboidrato são 4 calorias. 1 grama de proteína também são 4 calorias. 1 grama de gorduras, ou seja, lipídios, são 9 calorias. Então, tome cuidado. Gordura engorda, tem muita caloria. Foi daí que começou essa teoria. E calorias, como eu comentei aqui, não é uma medida muito correta desde a criação dela, mas até que de uma certa forma serve para você ter uma base de quanto você está comendo. Mas não caia nessa besteira de pensar que, olha só, esse Big Mac, ele tem... Eu vou inventar aqui, ele tem 200 calorias. Esse bife aqui, muito gorduroso, muito delicioso, tem 220 calorias. Então, bem, já que eu sou esperto, eu vou optar pelo Big Mac, que é muito menos calórico. Se eu comer isso, eu vou ficar em déficit calórico. E claro que está errado. E também, apenas para finalizar aqui, é errado você considerar que um carboidrato de um pão é o mesmo que de uma batata, que a proteína de um feijão é o mesmo de uma proteína animal, de uma carne. E quem considera calorias como válido vai simplesmente misturar tudo, porque eles também misturam a questão dos macronutrientes, como sendo todos iguais. E claro que isso também está errado e poderemos comentar mais para frente. Qual o conceito de déficit calórico? Eu diria que é tipo quando você, por exemplo, você é uma pessoa que mexe na área de finanças e você fala, para você ganhar dinheiro, você precisa de gastar menos do que você ganha. O déficit calórico seria mais ou menos isso. Só que é um negócio meio óbvio. Então você entra em déficit calórico e começa a gastar. Não, tem uma quantidade que você gasta por dia. E se você comer mais do que você gasta, você fica em superávit calórico e engorda. E quando você come menos do que você gasta, aí você entra em déficit. É aquela questão do dinheiro que eu te falei, né? Quando você ganha mais do que você
gasta, você fica mais rico. Quando você come mais do que você gasta, você fica mais gordo. Aí é tipo isso, mas é interessante saber, não exatamente só contar as calorias que nem um doido, mas você saber o que você pode fazer para gerar saciedade. Para você conseguir comer menos, estando mais saciado e conseguir emagrecer sem dificuldade. Que aí, no caso, tem os alimentos que você vai comer mais deles, você come mais e fica com mais fome. Tipo, você tomar aquele suco de laranja. Você vai ficar com fome, cara. É um negócio muito calórico, mas que vai aumentar a sua sensação de fome. Mesmo se for natural? Mesmo natural. Por quê? Ah, porque ele não sacia. É como se você, por exemplo, você espreme 5 laranjas e um copinho de suco. Ali você tá ingerindo 5 laranjas de uma vez, em 1 segundo. E como é um alimento já quebrado, já tirou as fibras dela, vai ser absorvido muito rápido. E para absorver rápido vai liberar a insulina. E aí, quando a insulina tá mais alta, você vai sentir uma maior sensação de fome. É muito bizarro, porque realmente, você come um prato de comida, assim, arroz, feijão, ovos e carne, aí você tá satisfeito. Mas se você em outra situação, você come o mesmo prato, só que toma um copo de suco, ou 2 copos, você vai sentir fome mais rápido, sendo que você comeu mais. Caraca. Cara, eu vou ter que realmente aprender alimentação do zero, cara. Eu não fazia nem ideia disso. Proteína, no geral, dá muito mais saciedade, dá muito mais substância por muito mais tempo. É só você fazer um simples teste. Você comer, sei lá, mesmo um carboidrato mínimo que seja, e em comparação a uma carne, só um pedaço de carne, um bifinho, você vai ver que ele vai ter uma substância muito maior do que um biscoito ou até mesmo um pão que você comer. E processado, no geral, ele tem esse efeito aí que o Paranaenses e o Luiz acabou de explicar, de que você vai sentir fome rápido, porque não tem nutriente ali suficiente para, né, ter essa substância, esse prolongamento. Então, isso entra até em discussões de por que como você havia perguntado, por que os nutricionistas eles caem nisso? Porque, existe uma pauta que diz o seguinte, não coma isso, né? Não coma carne, por exemplo, não coma proteína animal, porque supostamente faz mal. Mas, na verdade, a gente pode até observar que é só uma tentativa de lucratividade. E realmente eles lucram muito com isso. Que tipo de refeições vocês diriam que é melhor comer do que, por exemplo, comer um biscoito, alguma coisa? O arroz com feijão tá liberado, tropa? Sim, moderadamente. Porque o grande problema que a gente pode ver é a quantidade que o brasileiro come. Tipo, virou uma coisa única. Tem que ter arroz e feijão. Não importa o que tiver em volta de mistura. Tem que ter arroz e feijão. E o que me incomoda mesmo na alimentação atual brasileira é aquela montanha de arroz, aí outra montanha de feijão e, só um pedaço pequenininho de carne ou outra mistura. Isso é maluco. Se você parar para pensar que o brasileiro come isso desde criança até a velhice dele, ele está tendo só um tipo de alimento, não está tendo nenhuma diversificação no seu organismo, então, assim, tem um déficit aí, Então, o problema é isso. Só que eu, particularmente, justamente nessa rixa que tem no nosso grupo interno, de retirar o feijão, o arroz ou o feijão não, eu gosto de observar pela estrutura tradicional da coisa. Nutricionalmente, ou mesmo dizendo cientificamente, realmente, é uma coisa que é até válido você retirar do seu cardápio. Mas se você botar na balança, a dieta tradicional de um povo, de alguma sociedade, é muito superior, anos-luz à frente do que qualquer alimentação que a indústria alimentícia ou lobby alimentício pode nos fornecer. Então, arroz e feijão brasileiro, ok. Mas também cozinhado dentro dos ingredientes e condimentos bons também. Por exemplo, o meu pai e toda a minha família faz feijão e arroz com, óleo de soja. Então você matou uma coisa que era potencialmente boa e deixou ele, trágico, né? Transformou simplesmente a pior coisa do mundo justamente pelo contato dessa gordura que é tão nociva. Então uma coisa que pode ser boa, você acrescentando outra coisa, acabou matando ela. Então, respondendo, eu diria, eu concordo, arroz e feijão, principalmente feijão, ela não é tão bom assim. Tanto é que no grupo a gente costuma dizer, a soja é análogo àquilo que seria a soja para o Oriente, feijão é para o Ocidente, entendeu?
semelhantes, são primos, soja e feijão. Tanto é que o arroz é muito mais digerível do que o feijão. Mas... Sabia, O não? feijão, tem até aquela questão das as mulheres antes, as vovó, iam antes colocar o feijão de molho por um dia, pra tirar os Sim. antinutrientes do feijão. Hoje em dia eles já Feijão tem colocam muito direto na panela de pressão. Exatamente. Manter alguns antinutrientes, e a partir daquela peidação, daquela indigestão, pode dar muitas dores articulares. Não é à toa que o Brasil é o país com mais ansiosos, porque tem a questão de alimentação que influencia um pouquinho nisso, sim. O arroz com feijão, então, moderado, e aí usa o que ali? Uma banha de porco pra temperar? Sim. Pra... Cozir? Esqueci o nome, quando você faz o Cozir, feijão, você cozinha. dourar o alho, É refogar, sim. né? Eu, Isso. Aí usa eu a banha uso de banha porco. de porco. Aí, quando não tem banha de porco, eu utilizo azeite, né? No fim, quando não tem, eu uso azeite. Eu costumo usar manteiga também, ou óleo de coco. Ah, outra coisa que vocês falaram aí, o óleo para usar para comida, hoje tá, o que eles estão mandando mais é a manteiga. Olha pra você ver como é que... rapaziada, olha pra você ver como é que nutrição é um negócio que muda. Quando a gente era mais novo, eles falavam que era para não usar mais banha, não usar mais manteiga e era para usar só o óleo. Hoje o pessoal já tá mandando não usar mais o óleo e tá mandando usar a banha de porco e a manteiga. Quer dizer, muda. Outra coisa, antigamente falava que o ovo fazia mal. Olha pra você ver, cada hora eles falam uma coisa. É uma loucura. No mínimo, eu como 8 ovos por dia. Quando, no máximo, eu já cheguei a comer, sei lá, 12 ou talvez um mais aí. E nunca me deu problema. É simplesmente É cozido ou frito? cozido. Às vezes até cru. Mas eu prefiro o cozido mesmo. Frito eu faria, sei lá, com bons óleos. Até com água dá pra fazer. E numa boa panela, que também é importante. Tá, pera aí. A panela, eu quero falar sobre isso também, que é importante. Mas volta aí no assunto. Então, hoje, esse óleo de girassol, vocês recomendam também ou não? De Eu não forma recomendo. alguma. Mas entre os óleos hidrogenados é um dos menos piores, mas mesmo assim continua não sendo indicado. O que se deve usar mesmo, o ideal é o óleo de coco, porque ele tem muitos ácidos bons e tem bastante gordura saturada, que ao contrário do que quase todo mundo fala, gordura saturada é sim bom e todos devem comer mais gordura saturada. Então, no geral, devem ser gorduras que tenham gordura saturada, como manteiga. O azeite, ele tem um ácido graxo que é o ômega 9, ele é bom também, mas se você aquecer muito, ele acaba derivando algumas substâncias possivelmente ruins. Então, use azeite apenas para temperar a sua salada mesmo. E sobre os óleos hidrogenados, que são os que o povo fala de óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola. Isso já está errado porque não existe uma planta chamada canola. Boa parte não sabe, mas canola é uma sigla que representa uma planta canadense que nem os animais comiam, senão eles morriam de infarto, literalmente isso. Aí fizeram uma leve modificada e agora vendem esse óleo para você, que tem apenas uma concentração menor em questão de porcentagens de um veneno dessa planta, como uma opção saudável. Use canola, não use banha de porco, porque essa gordura que você usa, que os seus avós, bisavós, tataravós usavam, parece que infarta. Então tome cuidado. Nós da Associação do Coração estamos ajudando você. Não é bem isso. Há muitas mentiras sobre este tema. Tá, então o óleo de girassol desses aí não é bom, mas é o menos agressivo. Dentre os ruins, é o menos ruim. Gorduras polissaturadas e gorduras trans, são as piores possíveis. As melhores são as gorduras saturadas, que são as animais, e as gorduras monossaturadas, né? Ou seja, a gordura saturada são presentes em animais. Aquela carne suculenta que você vê de porco, tem aquela gordura, aquilo é gordura saturada. Aquilo é ótimo, tá? Ao contrário do que alguns nutricionistas dizem, enfim.
Gordura monossaturada é mais presente em frutas, né? Em plantios, como no caso do coco, tem bastante gordura monossaturada, tem abacate também é bastante presente. Agora, para baixo disso, polissaturado e trans, retira tudo, ou seja, tudo presente qualquer tipo de gordura presente em grãos e principalmente fabricados, ou seja, hidrogenados, tira isso. Isso é nocivo, que é o caso que você está dizendo agora. Vamos facilitar então. Gordura animal, que seria de ovos, carnes, manteiga, queijo. E basicamente a gordura de vegetal seria gordura de frutas. Gordura de azeite, de coco e de abacate. Seriam as gorduras adequadas, as gorduras que fazem bem. Tá. Somente essas duas. Agora, beleza, já entendemos essa parte. Agora, o Desemperador, você falou que a questão de ter uma panela boa. Eu tinha comprado uma panela de ferro aqui pra casa, só que aquela panela de ferro, a minha panela de ferro enferrujou, eu tive que jogar fora. Me disseram que essas panelas de alumínio que a gente comprou baratinha da China dá problema de saúde. Como que eu sei se a panela que eu tenho presta? Quais as dicas? É só você observar, é só você entender minimamente de tabela periódica. É ver o composto químico da substância, do material, né, que você comprou. Então, por exemplo, alumínio. Se você observar lá na tabela periódica, você vai ver que é um metal pesado. E se você pesquisar aí agora quais substâncias dentro da tabela periódica são tóxicas, um deles vai ser alumínio. Então já começa por aí. Então talheres de alumínio, qualquer tipo de utensílio ou panela de alumínio, tira. Aí também vão te oferecer uma outra coisa que também é nociva, tóxica, que é o Teflon. Também tem um composto químico nocivo. Que o É porque o Teflon libera um pouquinho na comida também, né? Uma vez eu vi, acho que o Lair falando sobre isso. Sim, tanto o alumínio quanto o Teflon ele libera na comida. Eles não conseguem ficar somente nele. Só que tem o ferro, que você disse agora há pouco. O ferro também libera na comida, mas não é tão nocivo comparado ao alumínio, que é um metal pesado já, e o Teflon, né? E tem outros tipos de panelas que a gente poderia recomendar, né? Como no caso de ferro, é o menos pior deles, é o mediano, que eu costumo dizer. Aí, disso para cima, eu diria que é aquela clássica de barro, de cerâmica e de pedra. Para mim é melhor, é mais basic, a de pedra. Você que é mineiro deveria ter uma aí. A panela de pedra, ela tá saindo em média quanto uma panela média? Cara, isso dói para alguns, mas costuma ser um pouco carinha. Pouco carinha porque eu tô fazendo um eufemismo aqui só para agradar o ouvinte, né? Mas costuma ser cara. Porém, a intenção é o seguinte: pensa só, o dinheiro que você vai gastar com uma panela dessas de cerâmica, de barro e principalmente de pedra, vai ser aquilo que você irá prever futuramente com, sei lá, tratamentos de câncer ou de enfermidades. Não, com certeza, com certeza. Eu vou comprar uma dessas pra mim. Por causa desse programa eu vou comprar uma panela de pedra. Mas tem que saber cuidar delas, como por exemplo da de ferro aí. Eu não sei como você cuidou ou não, mas de pedra tem que saber cuidar bem. Só explicando um pouco por cima como é que cuida, só para ter uma ideia de como é que cuida uma panela de pedra, é o seguinte, a pedra ela resseca. Se você olhar uma panela uma imagem de uma panela de pedra, você vai ver duas imagens. Uma quando ela tá bonitinha e outra quando ela tá meio ruinzinha, assim, ressecada. Como é que você hidrata a pedra? Jogando qualquer tipo de gordura nela. No caso, como você vai usar ela para comer, use gorduras boas. Então, sei lá, você cozinhou uma coisa e soltou muita gordura, você não tira e lava, deixa ela lá. Porque aquilo vai hidratar aquela pedra e ela vai continuar boa para cozer todos os seus futuros alimentos. Então tem que ter esses detalhes aí, tem que saber cuidar dela. É só ver uns vídeos que ensinam isso. O conhecimento dos nossos avós aí, de vovozinha, nos ajuda bastante. Mas o que a gente já consumiu de alumínio até aqui, tem como desintoxicar o corpo? Isso aí é meio complicado e eu não sei, por enquanto, já há algum tipo de
protocolo antimetais pesados. Mas, no geral, quando se usa uma panela de alumínio, ela vai lentamente liberando alumínio no seu alimento, você ingere esse alimento e o alumínio acaba passando para o seu cérebro, que é onde ele acaba se estocando sem querer, digamos assim. Aí daqui 20, 30, 40 anos, acumula ainda mais e a pessoa pode desenvolver o tal do Alzheimer, porque as sinapses não estão mais conseguindo se ligar direito porque tem alumínio impedindo. E o alumínio também virou neurotóxico, ele vai matando partes do seu cérebro. Então, é uma questão complicada. Ouvinte, simplesmente não use panela de alumínio, você amassa, coloca em um saco, aí vende quando o homem do alumínio passar aí perto da sua casa. E, idealmente mesmo, eu, por enquanto, recomendo apenas 2 panelas. Uma dessas eu tenho na minha casa e eu uso sempre. Há um bom tempo, ela realmente dura bastante para compensar meio que o quão cara ela é, que é a panela de cerâmica. Porque cerâmica é um material bem resistente e ele realmente não interage com o alimento. Porque quando estamos falando de um material que está em contato com o alimento, o importante é ver o quanto que ele reage com o alimento. Se ele vai passar algum elemento nocivo dele para o alimento. Essa é a questão principal. Por isso que panela de ferro, alumínio, teflon, que é meio que simplesmente uma película de plástico em cima da panela, isso acaba passando para o alimento. Então tem que evitar isso. Então, no geral, usem panela ou de cerâmica, uma boa cerâmica, ou o tal do aço cirúrgico, que é um metal bem mais refinado, bem mais nobre, porque ele é realmente usado para cirurgias, onde não pode ter contato nenhum com contaminantes. Nada do bisturi, por exemplo, pode contaminar o organismo da pessoa. Então, é um metal realmente o fino do fino, mas depois de tanto refinamento, ele fica caro. Então, para a maioria daqui, é uma opção não tão viável por enquanto. Mas tem a questão também, é difícil realmente desintoxicar de metais tóxicos, de metais pesados, mas tem uma certa forma de, pelo menos, ajudar o corpo a eliminar um pouco melhor. Tem um tempero chamado coentro, que também tem como você comprar ele em grãos. O coentro ajuda a eliminar mercúrio, alumínio. E tem também a própria questão da sudorese, que é o suor. Você fazer atividade física, você vai liberar via suor alguns tipos de tóxicos. Você pode também tomar sol. Tomando sol você vai aumentar seu nível de vitamina D e também vai suar mais. Tem a própria alimentação adequada, você tem melhor níveis de zinco, de magnésio, de cobre, vários nutrientes que vão te ajudar a desintoxicar. E tem também o sono, que é você justamente dormir melhor. Você vai liberar um antioxidante chamado glutationa, que vai te ajudar a eliminar essas tranqueiras. E tem a própria questão de você evitar jogar mais merda pra cima. Ô Luiz, mas e essa história que hortaliça ajuda a expelir toxina, metal pesado, é verdade isso? Você já ouviu falar disso? Eu sei que o coentro faz isso. O coentro ajuda. Eu vou correr atrás disso aí. Tem algumas, por exemplo, se você tiver às vezes com excesso de ferro, tem algumas hortaliças que podem ajudar a eliminar esse excesso. Mas eu não tô de cabeça agora lembrando qual que é mais adequada para qual situação. Ô Luiz, deixa eu falar mais uma coisa pra você. Com questão de cálculo, existe alguma forma de eu e os ouvintes calcular qual que é a nossa taxa basal? Como é que faz isso? Até tem como, mas é um pouco complicado. Porque, primeiramente, a forma que cada pessoa metaboliza o alimento é diferente. Então, você pode talvez comer uma certa quantidade de calorias, mas você talvez não está absorvendo tão bem, está saindo das fezes. Se bem que isso é mais questão de gordura, na verdade. Mas tem muitas variáveis para a questão da caloria. Você pode também, às vezes, ser uma pessoa mais ativa fisicamente. Você caminhou mais um dia, gastou mais calorias. No outro você não caminhou tanto, você gastou menos. Tem a pessoa que, por exemplo, é mais hiperativa, ela vai acabar gastando um pouco mais. Tem a pessoa que toma muito café, ela vai liberar mais via suor. Então é bem difícil contar calorias. É bem difícil assim você
qualquer pessoa que faz dieta, ela vai acabar emagrecendo. Aí quando a pessoa faz uma dieta contando calorias, ela vai emagrecer também. Então, dá pra fazer contando caloria, dá pra fazer sem contar. Eu prefiro a questão de você comer esses alimentos que vão te fazer não precisar de comer tantas calorias. Mas quando a gente quiser fazer também contando calorias, dá pra fazer de muitas formas. Tem a forma dos fisiculturistas, por exemplo, eles comem 2 gramas quilo de proteína, em média de 1 grama quilo de gordura, talvez um pouco menos. E carboidrato vai depender se elas estão querendo ganhar peso. Aí vai ser mais carboidrato se ela quiser ganhar peso. Se ela quiser emagrecer, ela coloca menos carboidratos. Normalmente, por exemplo, uns 2 gramas quilo, 3 gramas quilo. Depende da massa da pessoa. Luiz, a questão do carboidrato, o carboidrato é veneno? Porque tem dieta, inclusive, eu já ia te perguntar sobre isso. Tem a dieta que é 0 carboidrato, que é o low carb. E a paleo também me parece que é mínimo de carboidrato. Por que o carboidrato é tão ruim? Então, tem essa questão de, por exemplo, quando a gente está tirando carboidrato, a gente também está tirando um monte de porcaria. De milho, a gente está tirando milho transgênico, um açúcar que às vezes colocou atrazina nele para ficar ainda mais pior ainda. Um monte de alimentos que vão ter além dos antinutrientes, vão ter pesticidas, aqueles químicos que jogam na comida. Entendi. Então, quando você faz uma dieta mais baixa em carboidratos, você acaba tirando muita porcaria. Mas tem carboidratos que dá pra comer, principalmente se a pessoa for ativa fisicamente e tiver num peso adequado, a pessoa pode até comer o carboidrato. Mas eu não recomendo nenhum tipo de comida embalada, porque ela vai ter um monte de coisinha a mais. O açúcar vai ser o menor dos problemas nesse caso. Além do açúcar e sal, vai ter aromatizantes, corantes, acidulantes. Vai ser um negócio que realmente é antinatural. Mas o carboidrato em si, para uma pessoa que trabalha na roça, que é ativa fisicamente, não acho que seja um negócio ruim. Até vai ajudar a pessoa a ter um substrato energético maior, ela até baixar um pouco o estresse dela. Porque quando você... O carboidrato realmente é um nutriente que não é essencial. Tem a proteína e a gordura que você tem que comer. Já o carboidrato, a gente pode pegar a proteína e a gordura e transformar em carboidrato. Só que para transformar em carboidrato gasta um certo estresse do fígado. O fígado precisa de quebrar os aminoácidos e as gorduras em carboidrato. Isso vai demandar um pouco de trabalho. E isso aí pode até não ser tão bom para tireoide. Porque o fígado poderia estar ajudando a produzir hormônios de tireoide. E ele vai estar produzindo carboidrato. Então, para uma pessoa que não tem problema com peso, eu não recomendo ela tirar o carboidrato. Acho que vai acabar estressando demais o corpo dela. Porque o pessoal fala isso mesmo. Pra quem quer emagrecer um pouquinho, acho que é interessante. A dieta low carb diz que deixa o cara muito estressado, né? Muito nervoso. Eu fiz bastante tempo e realmente a curto prazo é interessante, às vezes, para emagrecer um pouco, para você tirar alguma coisinha, porque agora eu tô tentando voltar com carboidrato, mas eu não sei exatamente qual que me atrapalha mais. Às vezes dá uma dor nas articulações. Uma dieta mais baixa em carboidrato é realmente para quem não quiser. Não, até acho um pouco difícil explicar isso, porque o ideal é ter o carboidrato também, mas tem tanto carboidrato que às vezes a pessoa não digere bem. É igual a questão da carne. Tem gente que não digere bem a carne. Aí acho que o problema é a carne, mas na verdade o ácido dela, o estômago dela que não está produzindo ácido direito e não está conseguindo absorver a carne. A mesma coisa com carboidrato, às vezes a pessoa não está conseguindo quebrar o carboidrato direito, mas a culpa não é sempre do carboidrato. Tem vários carboidratos que são uma porcaria. Mas comer fruta da estação, por exemplo, tá na época de manga, vou comer manga. Não vejo muito por que preocupar, contanto que a pessoa seja ativa fisicamente. O que é o carboidrato que é lixo puro, que não presta? Tem diferença entre carboidrato complexo e carboidrato simples, né? O carboidrato complexo, o próprio nome já diz, ela tem estruturas, nutrientes muito mais avantajados, que inclusive dão muito mais substâncias. Exemplo de carboidrato complexo é o inhame, é o que a gente estava dizendo, tubérculos no geral. Inhame, batata, raízes,
batata doce, batata inglesa, ou seja, tudo que vem da terra, e sabe, debaixo da terra, tubérculos. E agora, carboidrato simples, ela pode se dividir em carboidratos simples naturais, digamos assim, que vem mesmo da flora, é um plantio, ela se cultiva, mas também tem os carboidratos simples que são fabricados. E aí onde está o problema? Porque se você pegar, por exemplo, uma maçã, ela é um carboidrato simples. Porém, em comparação a, sei lá, um pão, que você teve que pegar trigo, processar ela, amassar, não sei o que, para fabricar e constituir o pão, aí ela se torna um carboidrato simples que ela é um carboidrato simples, porém com muitas coisas e que hoje em dia a evolução delas é muito ruim, que é boa parte dos trigos hoje, ou se não todos eles, a espécie do trigo é transgênica, ou seja, ela não é orgânica, ela foi alterada, melhor dizendo. Então, o que a gente convencionalmente chama de carboidrato bom é o carboidrato orgânico que vem da natureza e que ela é geralmente complexa. Ela tem uma estrutura muito melhor. Agora, aquela que foi fabricada, aquela que foi alterada, normalmente a gente chama ela de carboidrato lixo, e realmente ela é. Um hambúrguer é puro carboidrato simples, com vários adicionais nocivos, como a gordura ruim, né? Polissaturada, transgênica também, e entre uma série de coisas. Porra, cara, eu tô aprendendo pra caralho. Então quer dizer que nem a carne do hambúrguer, mesmo a carne sendo uma carne moída, não vai salvar, porque é porcaria. Depende, porque a carne de hambúrguer, aquela que você compra... Sadia, porcaria total, você vai no nem presta. Não, se você vai em frios ali, aquela carne ali, it's over. Mexe o pé dali. Agora, se você foi no açougue e pegou um acém e falou, aí você falou assim, não, pega esse daí e põe no moedor. Aí você moe ela já é melhor do que a da sadia, tá entendendo? Porém, ainda assim, o fato, o sentido de processado não é só ela ter passado pela mão de alguma indústria. Não, se você pega uma laranja e espreme ela, você processou ela. Ou seja, você fabricou ela. Mas então, quando você pega uma carne que estava bem conservada, estava em toda a sua estrutura normal, aí você põe ela no moedor, você processou ela. Mas ainda assim, esse processo é muito superior, muito mais vantajoso do que se você fosse no setor de frios do mercado. Eu, inclusive, peço como carne moída do moedor lá do açougue, não esse hambúrguer da Sadia. Eu como. Então, quer dizer, o hambúrguer, se for com a carne de açougue, uma coisa... ele é menos ruim. Sim, ele é melhor. Tá. Ele é melhor. Entendi. Porque uma vez eu vi uma pessoa séria me falar que ninguém emagrece comendo pão. A pessoa falou pra mim que o pão é terrível. E faz sentido, porque o pão te estufa. Mas é terrível, porque ela tem um glúten. E isso daí está muito presente em trigo, muito presente em farinhas, e boa parte do carboidrato simples recebe glúten. Então, peraí, vamos organizar. Vamos organizar. Tá, a conversa tá boa. O pão, o arroz com feijão, vocês falaram, moderação. O pão é pra cortar ou dá pra emagrecer comendo pão? Fala o que tem que ser falado. Pão é um negócio muito controverso. Por exemplo, eu já tentei explicar isso pra minha mãe, pra minhas tias, pra qualquer senhorinha e até pros senhores, né, de idade, de retirar o pão e que ele é muito nocivo. E muitos dos argumentos que eles utilizam é o seguinte, não, pão é uma coisa atemporal, uma coisa tradicional, é uma coisa, inclusive, dignificada pela própria religião cristã, né, que utiliza o pão na hóstia, utiliza o pão, está bastante presente na cultura e afins. E, realmente, esse argumento é muito válido. Então, assim, o pão realmente é uma coisa boa, mas o pão que existe hoje não é o mesmo pão que, sei lá, se plantava antigamente. E explico. É onde eu vou falar um dos assuntos que eu mais gosto de tratar, que é a Revolução Verde. A Revolução Verde foi uma revolução agrícola ali da década de 30 até meados de anos 60,
Começou por um cara chamado Norman Borlaug, eu não sei pronunciar o nome dele até hoje, mas ele é conhecido pela ascensão dos transgênicos, pela criação dessa alteração que existe nos alimentos. Ele foi responsável por isso. E antigamente, para você produzir um pão, para você fabricar um pão, fazer um pão, você tinha que fazer todo um processo de plantar o trigo e pegar outros ingredientes que fizessem um pão. E isso era demorado. Você tinha que demorar uma estação inteira. Lutar contra os animais, né? Os roedores, os insetos ali da colheita. Você tinha que ter toda uma preocupação ardorosa, laboriosa. Mas o que acontece com a Revolução Verde? Vem a inserção dos maquinários, vem a inserção da indústria química, ou seja, ela é inserida dentro do contexto alimentício, e aí você tem uma alteração do material genético da coisa. Então a espécie que você tem do pão hoje, não somente do pão, mas de muitos alimentos hoje, não é a mesma espécie dos alimentos que é comumente tradicionais, como o pão. Então, se você vê um trigo original, não sei se é possível ver hoje, você vai ver que ele é muito mais gordo, porque ele tem muito mais frutos. E, basicamente, o trigo que tem hoje, além dele ser sintético, ele só tem 30% do que é o trigo original. Fora que ele tem um montão de aditivos, de substâncias químicas. Já visto que se utiliza agrotóxico, né? Então, nesse emaranhado de coisa, o pão é produzido. E então, você consumir o pão é você consumir uma coisa totalmente diferente do que é o pão, para falar a verdade. Por isso que eu digo, o pão que você tem hoje não é o mesmo pão que é descrito na Bíblia, que é descrito nas sociedades antigas. E isso é maluco parar para pensar, que boa parte do que você come hoje é um efeito da Revolução Verde. O fato de existir uma grande abundância de alimentos é uma coisa irreal, porque isso não existia antes. Você ia lá, com seu próprio esforço, produzir seu próprio alimento. Mas, a partir do momento que você insere a máquina para fazer isso, você não tem uma coisa rudimentar. Você tem simplesmente uma produção massiva, uma produção que demanda prazo. Então, quanto mais se produzir, melhor, muito mais lucrativo. Então, e isso é curioso, porque o Norman, esse responsável pela Revolução Verde, o Norman Borlaug, tem até um meme dele dizendo assim, Cristo multiplicou 7 pães e 2 peixinhos, Norman Borlaug, ele multiplicou milhares de alimentos, simplesmente com a Revolução Verde. Só que olha só que curioso, ao mesmo tempo que ele trouxe uma abundância de alimentos, isso não saciou a fome do mundo. Pelo contrário, trouxe muito mais enfermidades e trouxe ainda mais fome. Red Pill aí para vocês. A Revolução Verde simplesmente é a invenção de sementes alteradas, né? E práticas agrícolas, só que com maquinários. Porque é aquilo que eu estava dizendo, você até então plantava com seu próprio esforço. Você produzia até mesmo gado, carne, com o seu próprio esforço. Agora não, você tem a inserção da máquina. Antes você utilizava, por exemplo, para fazer um suco com L, não suco de bebê, é suco com L, para você fazer uma fenda para jogar o alimento, ou a semente ali. Para você fazer isso num vasto território, você utilizava o quê? A própria enxada, você com seu próprio braço, ou quando não, você utilizava o gado. O gado, inclusive, antigamente não era muito comido porque ele era usado como mão de obra. Você pegava o gado e amarrava nele, já acho que vocês já viram foto nisso, você amarrava alguma coisa pontuda que, enquanto ele andava, ele ia fazendo um furo, né? E ele fazia isso em todo o território. Olha o quão difícil é você plantar antigamente, né? Então, além disso, plantando, você tinha que ver como era o crescimento. Você tinha que lidar contra invasores, animais peçonhentos, roedores e tudo mais. Fora invasões, sei lá, guerras bélicas e tal, destruições, enfim, inundações, condições climáticas, era tudo difícil. Esse é o meu ponto. Quando vem a Revolução Verde, isso tudo é reduzido e quase inexistente. Por quê? Anterior à Revolução Verde, você tem a indústria farmacêutica, não.
antes da indústria farmacêutica, você tem a indústria química, né? A indústria química, a invenção química e a inserção de materiais químicos, ela começa ali na metade do século XIX para frente, né? Tanto é que os grandes cientistas químicos é conhecido dessa época. E aí, quando começa a comercializar a indústria química, ela é inserida também dentro em outras indústrias, como no caso a indústria do plantio. E é onde vem o agrotóxico. E o que agrotóxico é? Chamam, né, de uma maneira eufemística, o agrotóxico como um defensor agrícola. Mas não é um defensor agrícola, é uma substância química que, após dispersado em qualquer coisa, os animais peçonhentos não aparecem mais, não aparece nenhum mais invasor, porque a natureza se recusa a ir em um lugar tóxico. Pois bem, a natureza se recusa a ir até ele, e nós ingerimos isso. Nós, seres humanos, ingerindo uma coisa que foi contaminada por um material químico, que é tóxico pra gente. Fora a produção massiva disso, que é totalmente irreal e antinatural. Porque, como eu disse, antigamente, você produzia de uma maneira muito difícil. Você tinha que esperar e tal. Hoje você tem fertilizante, que como você tem aquela sede de produção, você tem que produzir o mais rápido possível. Você utilizou a indústria química para fazer com que uma coisa que crescia organicamente crescer o mais rápido possível. Isso é irreal. O quanto de coisa eles têm que adicionar para que ele cresça e se torne aquilo que a gente vê no mercado. Por isso que vem uma maçã toda bonitinha, uma carne toda bonitinha, não sei o quê. Por que será? Porque eles botam uma grande coisa para que nenhum animal venha. Isso é maluco, parar para pensar. Isso não existia. Antes o cara comia pelo menos um milho que pelo menos foi furado, sei lá, uma lagarta, não sei o quê, algum animal peçonhento. Hoje em dia você tem nojinho, entendeu? Faz sentido. Então a gente come uma comida que nem os insetos querem. Exato. Revolução Verde. Mas, Paranense, e com relação a isso, você compra alimento orgânico? O que você faz? Não tem jeito? Uma coisa vocês três vão ter que concordar. Tem coisa que não tem como fazer mesmo. Concordo, que nem a questão de água, você pode comprar água mineral, mas a maioria vai tomar água de torneira filtrada. Não tem jeito. Pode falar, ô Luiz. Eu concordo plenamente, nem eu faço tudo ainda. Tem muita coisa que dá pra melhorar na saúde, mas que eu não faço. Mas é importante você estar sempre tentando melhorar, ao menos um pouquinho. Tá cada dia um pouco melhor. Ser levemente ativo fisicamente já é muito melhor do que não fazer exercício. Assim, mesmo que seja pouquinho exercício, já vai fazer uma grande diferença. A pessoa evitar esses alimentos que eles são industrializados e são caros ainda. Não tem sentido comprar, sei lá, uma garrafa de Monster de R$11. Quando você quer se estimular, toma um café mesmo, um tereré, uma coisa mais barata. Dá pra... Você tá economizando o seu dinheiro pra depois comprar uma carne, uma coisa mais bacana. E ao mesmo tempo, você vai estar ficando mais sadio, economizando um pouco mais. Eu vejo só vantagem nisso, cara. Aqui a gente, vamos ter que ser sinceros, tá? É preciso maturidade para tudo, ouvinte. Para tudo, Hernani. É maturidade, porque o que a gente está fazendo aqui a gente está esboçando uma coisa muito idealmente, muito imaginária, muito teórica. É o que idealmente deve ser feito. Só que a gente tem que retirar um pouco esse excesso de abstração e aplicar essas coisas à realidade. Muitas das vezes a gente não vai conseguir aplicar tudo que a gente defende na saúde tradicional. Então, realmente, uma hora ou outra, a gente vai ter que ir no mercado e comprar uma coisa que é embalada. Mas não tem jeito. É aquilo que eu digo, aquilo que a gente diz, na verdade. Ela, na balança, pesa menor do que tal outra coisa. Então, sim, às vezes eu prefiro comprar, quando eu compro arroz, eu compro um arroz que eu vejo ali na embalagem. É muito melhor do que eu comprasse esse daqui. Um arroz que
que custa até mais caro, geralmente é assim, coisas boas são caras, porém, e esse caro agora não vai ser mais caro futuramente. Eu gosto de pensar assim. Então é necessário maturidade. Mas você não respondeu a questão do orgânico. Mas pode falar, Luiz. O orgânico é muito difícil de entrar em contato mesmo. Mas eu evitei completamente de comer alimentos que eu não gosto tanto, que são horríveis para a saúde. Eu não gosto tanto de pastel, não gosto tanto de cachorro quente, não gosto tanto de batata frita. E todos são horrorosos para a saúde. Então eu evitei todos esses. E vez ou outra no ano, às vezes como uma pizza com minha família, com meus amigos. Mas não é tão ruim uma pizza quanto em comparação com um refrigerante, com um cachorro quente. Então já dá pra melhorar bastante. Nem tudo é 100%, né? A parte do orgânico que você perguntou. Então, cara, é de se esperar que tudo que você pegue hoje e seja contaminado. O importante mesmo é você reconhecer o que você está tocando, qual é o seu ambiente que você está presente, né? O que estão te fornecendo. E você saber mediar isso, né? Como uma pessoa madura, você saber mediar, o que eu devo consumir ou não. Porque o problema da geração que aceitou todos esses transgênicos, todas essas coisas, né, ruins, foi não ter contestado isso. A geração boomer que foi responsável por isso. O boomer viu a margarina viu os efeitos da Revolução Verde e não contestou. Falou, não, vem. Ficou impressionado com isso, né? Mas aí eu dou um desconto porque na época o pessoal era muito ignorante, né? Só pra ser justo. Não, sim, claro. Eu também nem critico eles. Porque realmente, imagina você ver uma embalagem hiper bonita com um montão de informação, não sei o que. Cara, isso realmente impressiona os olhos. Inclusive, Desimperador, olha pra você ver como é que os caras são ardilosos. Não sei se você vai lembrar. Anos atrás tinha uma... Eu achava absurdo isso. Tinha uma margarina que prometia que era boa pro coração, cara. Margarina, eu tive conversando com os ouvintes, é o lixo do lixo. É gordura hidrogenada, não é isso? Margarina é um produto que não tem nem sentido. Exemplo. Uma vez eu estava na casa da minha irmã e ela tem uma sobrinha, né, a filha da minha irmã. E aí, bom, eles têm a alimentação deles lá, elas têm a alimentação deles lá. Aí estavam comendo um cuscuz, como era de se esperar. Estavam comendo um cuscuz com margarina. Só que eu não quis comer aquilo. De jeito nenhum eu quis comer margarina. Então eu deixei meu prato ali, nem joguei fora, só deixei ali, para depois jogarem fora. Aí guardaram dentro do micro-ondas, que é outra coisa odiosa também, detestável. Aí guardaram, não tem na minha casa. Guardaram no micro-ondas. Só sei que disseram que passaram 3 semanas, abriram aquele micro-ondas e aquela comida ainda estava lá. O cuscuz com margarina. O cuscuz estava mofado, mas a margarina estava intacta. Ó pra você ver, cara. Isso é macabro. Macabro, cara. Macabro. Realmente. Então, pera aí, ó. Volta lá. Agora voltando. Arroz com feijão moderado, pão de preferência para cortar. Se for um pão com mais cereais, de um outro processo, pode ser. Margarina, corta. Produto industrializado que o Luiz falou, corta. Nesse tá bom. Corta. Nesse fit corta. Beleza. Agora, ok. Tamo estruturando aqui um negócio. Tá ficando legal. Agora é o seguinte. Vocês ainda não explicaram como é que eu vou calcular a taxa basal. Tem a equação do Harris-Benedict. Você escreve taxa metabólica basal no Google e vai aparecer lá. Você escreve, coloca seu peso, coloca sua altura. Ele vai falar quantas calorias você gasta. Só que eu acho um método difícil, porque você não vai pesar tudo que você come fora. Você não vai pesar... Você comprou um pão de queijo fora. Você não vai pesar o pão de queijo para saber quantas calorias que tinha ali. Você não sabe quanto de óleo que a pessoa usou. E o óleo nessa teoria tem 9 calorias. Então é importante saber se tem muito óleo ou não. Então acaba que se você for utilizar a teoria das calorias, você tem que utilizar uma balança. Você tem que ter uma balança em casa. Pra você pesar tudo que você vai comer. Pra você saber, isso aqui tem tantas calorias. Aí você sempre vai ter que olhar no celular. Ou num aplicativo chamado MyFitnessPal. Que aí você vai abrir esse aplicativo e você coloca, eu comi 100 gramas de maçã.
quantas calorias tem 100 gramas de maçã. Aí você coloca lá, 100, tantas calorias. Eu comi 2 ovos. 2 ovos vai ter 154 calorias, que é realmente isso aí, mais ou menos. Se cada ovo tem 50 gramas. Aí você vai anotando no seu dia a dia. Só que outra coisa que eu tenho uma ressalva dessa dieta. Você chegou no final do dia, sobrou 300 calorias, já bateu proteína, mas falta carboidrato e gordura. Aí a pessoa vai lá e toma um refrigerante e come donuts. Não acho uma boa. A pessoa pode contar calorias, mas contanto que ela siga somente os alimentos adequados, os alimentos bons. Os carboidratos, como a gente citou, de frutas, tubérculos, arroz e feijão, quantidade moderada. Proteínas come carne, ovos. Gorduras ela vai comer as gorduras que a gente falou, de colocar um azeite por cima, cozinhar com manteiga. Agora, pera aí, esse MyFitnessPal tá ligado diretamente com a tal da dieta flexível. Isso que você falou é a dieta flexível, Luiz? Não, é diferente, porque a dieta de contar calorias, ela é de certa forma flexível, porque a flexível você pode encaixar qualquer coisa contanto que caiba nos seus macros. Mas o que é o macro? São os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Aí na dieta flexível, por exemplo, uma dieta de 2.000 calorias, você vai poder comer 250 gramas de carboidrato, 150 de proteína e, sei lá, 50 de gordura. Isso aí seria uma dieta que você vai ter que seguir esses macros. Na dieta flexível, não importa qual alimento você vai colocar, contanto que você bata seus macros. Mas toda dieta que você conta calorias, você tem que entrar no MyFitnessPal para olhar quantas calorias que está gastando, ou pelo menos caso você já tenha noção, né, de quantas calorias que tem. Quando a pessoa está mais acostumada, ela consegue olhar no olho. Isso aqui acho que é 120 gramas de arroz. Isso aqui acho que é 100 gramas de carne. Você vai lá e come isso aí e já vai contabilizando. Eu contabilizo todos os dias há vários anos a proteína. Só a proteína que eu me preocupo. Se eu comi 2 gramas, 3 gramas por quilo. Que no caso, cada 100 gramas de carne conta como 20 de proteína. Aí por exemplo, se eu tiver 70 quilos, eu tenho que comer 700 gramas de carne por dia para bater 2 gramas por quilo de proteína. Aí, caralho, é coisa pra caramba. É, muita coisa. Por isso que tem a questão do whey protein hoje em dia. Mas eu acho bem superior à carne, cara. O whey protein ainda assim é uma comida... Negócio mais complicado. Ele é um produto disso tudo que a gente acabou de condenar aqui. Revolução Verde, afins. Teve toda uma alteração e no fim das contas você tá comendo uma coisa que não existe na natureza, entendeu? Mas o whey, então, você recomenda ou não? Diz o Imperador. Não. É bom pra peidar, né? É. Exatamente. Ou pra quem tem lá, sei lá, tem 23 anos e pesa 47 quilos e urgentemente tem que sair dessa fineza. Aí eu daria um whey pra ele. Agora, o cara que tá estável, tá de boa ali, não. Entendi. E a dieta flexível, na opinião de vocês, funciona, não funciona? Porque o pessoal diz que é a dieta dos famosos aí, não é? Para emagrecer ela funciona. Igual, por exemplo, tem até uma pesquisa que eles fizeram, não lembro agora o nome dela, mas o cara, ele resolveu emagrecer e ele comia só aqueles donuts, whey protein, essas coisas assim, só coisa industrializada, mas ela tinha um déficit de calorias, ela comia menos do que ela gastava. Ela emagreceu e melhorou os marcadores de saúde, de colesterol, essas coisas, assim, melhorar entre aspas, né, porque é bem controverso o colesterol hoje em dia. A gente não necessariamente acha que ele ter alto ele é sempre uma coisa ruim. Mas ele melhorou todos os marcadores de saúde. Abaixou triglicerídeos, abaixou a glicose dele, mesmo comendo só coisa industrializada. Só que, pra mim, isso é uma fórmula pro câncer, para doenças crônicas no futuro. Se emagrecer é bom, mas eu não acho que é uma boa você ficar comendo coisa industrializada. Açúcar é ruim e tal, tem calorias, dá um pico glicêmico, mas o adoçante que não tem calorias pode te fazer mal. Vai ter os problemas dele, vai afetar a barreira do intestino, vai afetar os bichinhos do intestino lá,
a microbiota. Isso pode causar ansiedade, depressão. Agora eu preciso saber o seguinte: faço exercício, me alimento legal, aí entro em déficit calórico. E aí, como que eu vou saber como que eu vou saber se eu tô no caminho certo, se eu não tô? E outra coisa o quanto que tem que perder. Lógico, varia muito, né, de peso para peso, mas 1 quilo por semana tá bom? 1 quilo a cada 15 dias? A experiência de vocês? O que vocês recomendam? Então, isso vai depender muito da pessoa, porque tem um cálculo, para quem gosta de contas matemáticas aí, que é simplesmente o famoso IMC, em que ele vai fazer a relação do seu peso, a sua altura e a sua idade. Ele vai dar um valor que é meio quebrado, mas você pode, de certa forma, aplicar, que ele vai dar esse tal valor, aí dependendo disso, ele fala, para a sua faixa etária, para o seu tamanho, você deveria ter no mínimo esse peso, no máximo aquele e idealmente esse peso. Basta você, ouvinte, colocar IMC calculadora, colocar os dados, ele vai dar essas informações para você. E se aparentar que você está, por exemplo, 6 quilos acima do peso e você quer ter uma métrica para saber quantos quilos eu vou perder em X tempo. Bem, isso vai depender muito também da sua rotina, porque se você come bem, se exercita bem e principalmente dorme bem, porque um organismo que não é consertado, ou seja, isso ocorre no repouso, não vai ter verdadeira eficiência. Você pode comer muito bem, pode se exercitar, feito alguém que realmente se dedica a isso, mas se você não dorme direito, se você não tem demais bons hábitos, como, por exemplo, apenas citando brevemente, banho de sol, não faz meditação, você não toma banho gelado, você não faz boas caminhadas ao invés de andar apenas de carro, moto, etc. Se você não cultivar bons hábitos, boa mentalidade, não importa a questão física que você faça, vai adiantar, só que vai ser menos. Então, antes de simplesmente pensar que emagrecimento é o que passa pela sua boca e a energia que você gasta em exercícios físicos, é bom você ter a parte da mentalidade também. Você não vai emagrecer apenas porque ficar gordo é muito chato, eu não consigo andar direito, o povo me zoa porque depois que eu engordei eu acabei ficando muito feio. Você tem que ter a noção que emagrecimento é apenas uma questão. Você tem mesmo que propiciar saúde. Você vai se cuidar, mas não apenas em questão de peso. Porque nem todo magro é saudável e muito menos os gordos. Você tem que realmente ver o que você pode fazer para não ficar doente, para ter mais disposição, ter mais inteligência. Então, isso que eu falei já sirva de uma certa inspiração para você, ouvinte, que está neste processo. Não fique tão noiado em questão de peso, quanto peso que eu perdi, quanto peso que eu ganhei, quais comidas que eu comi ou deixei de comer. O importante é que você tenha essa noção de que você está no começo de um processo, que você estudou o que deve fazer e para onde você quer chegar. Que seja, nesse caso, desse episódio, que é o tema, do emagrecimento. Então é muito mais uma questão de mentalidade mesmo. Quanto a essa questão de perco 1 quilo por semana, é bom, perco não sei quantos quilos, isso depende de vários fatores. Porque quando a pessoa está retida, ela está com acúmulo de líquidos no corpo, esse líquido vai embora rápido e vem rápido também. Porque quando, por exemplo, a pessoa começa a dieta, ela primeiro vai eliminar os líquidos e por isso que vai perder mais rápido no começo. Perde 2, 3, 4 quilos no começo, dependendo de quanta retenção a pessoa tem. Só que essa retenção também recupera rápido. Às vezes a pessoa comeu uma pizza, assim, exagerou no fim de semana, depois de fazer dieta por 5 dias. E ela recuperou metade do peso. Aí ela fica meio desanimada. Mas eu
me sacrifiquei a semana toda e agora eu recuperei metade só numa refeição. Não é isso, é porque isso aí é retenção de líquido. A gordura em si demora bem mais para gastar ela, para perder ela. Na teoria das calorias, você precisa de ter um déficit de 8.000 calorias para perder 1 quilo de gordura. Então é uma maratona. A questão é uma coisa que você vai fazer uma dieta saudável e caminhar, fazer exercício físico por bastante tempo até você perder realmente 1 quilo de gordura. Quanto à questão de emagrecer, eu acho que é bom focar realmente na saúde, porque você vai eventualmente perder a gordura desnecessária. Não precisa se preocupar só em perder o peso, mas sim em perder essa gordura desnecessária, em você está melhorando a sua saúde, assim, comendo alimentos melhores, melhorando a sua tireoide, ou ingerir selênio, zinco, iodo e ferro, que no caso a gente vai ter isso em carnes, em peixes, em ostras, em fígado, ovos. Basicamente os alimentos saudáveis. Assim, quando você melhora a sua saúde, você melhora o seu metabolismo e acaba acumulando menos gordura, ganhando mais músculo. E quanto à questão de peso, assim, a pessoa que quer olhar se estou progredindo, a pessoa olha, eu recomendo que ela tenha uma balança de pesagem para olhar o peso dela e medir a cintura dela. Quando a pessoa olha, eu perdi peso e perdi cintura, então quer dizer que eu estou perdendo gordura. Às vezes a pessoa manteve o peso, mas perdeu cintura. Ótimo, então, eu tô ganhando massa muscular. Eu tô com o mesmo peso, mas não quer dizer que eu tô perdendo a gordura e ganhando músculo no lugar. Ó, isso é muito bom. Mas às vezes assim não dá pra pensar assim com tanta preocupação que eu tô um pouco mais gordo hoje. Talvez aconteceu de você simplesmente ter bebido muita água à noite. Aí aconteceu de você acordar um pouco mais pesado. Ou então de você... Então não é pra ficar bitolado com o peso da balança. E nem com a cintura, porque pode ser que você coma uma coisa que fermenta mais, tipo um abacate, um leite. Aí você, às vezes, acordou com 1 centímetro a mais de cintura. Luiz, e o que faz da pança? Aquela pança, chamada pança de cadela, aquilo é comida e beber água? O que faz dar aquela pançona? Cerveja eu sei que dá pança, né? Não tem jeito. Tem vários tipos de pança, né? Trigo. Tem o trigo também. Mas realmente se a pessoa comer demais, ela vai ganhar uma certa pancinha. Mas só de evitar cerveja, evitar trigo, a pessoa ser um pouco mais ativa fisicamente, já vai ajudar muito. Tem muitos alimentos assim. A colina ajuda a eliminar a gordura do fígado. E os alimentos mais típicos são o fígado de boi e os ovos. E, por exemplo, a pessoa quando ela caminha, ela vai mobilizar gorduras e vai ajudar a tirar essa pança. Essa questão da pança é mais quando não tem mais lugar para estocar energias que a pessoa conseguiu dos alimentos. Acontece que no homem, onde vai realmente mais estocar, é a barriga. E na mulher são as coxas e os glúteos. Com isso não tem para onde correr. Isso é questão fisiológica mesmo. E, bem, primeiro, quando você está em um processo de emagrecimento, talvez, mesmo fazendo tudo certo, durante 1 mês, 2 meses, você não tenha resultados visíveis. Mas isso porque a gordura que está assumindo é a gordura visceral. É a que está presa nos seus órgãos. Ou seja, isso está dentro de você. Ainda mais dentro que a simples camada de tecido adiposo. Então, tenha paciência. A gordura já está saindo. E basta você continuar fazendo exercícios que, bem, esse conceito não é muito correto, o de gordura localizada. Não tem como você tirar tecido adiposo de apenas uma parte e da outra não. O corpo sabe onde tem que ter gordura, onde é realmente necessário, então ele vai tirar de outros lugares. Esse que é necessário ter, ele tira um pouco. Se for necessário novamente, ele tira mais um pouco. É um processo lento. Você tem que saber que o seu corpo ele é inteligente. Ele se adapta e ele sabe o que deve fazer em cada situação. Então, tenha essa noção de que você tem que se dedicar. É uma caminhada longa e você deve ser disciplinado. Você vai comer direito, vai fazer exercício direito e com o tempo, essa gordura chata
seja da sua barriga, seja dos seus mamilos, seja do seu braço pelancudo, vai acabar saindo mais cedo ou mais tarde. Entendi. O Lair Ribeiro fala que para a pessoa sair do sedentarismo é 8 km por dia. Vocês têm algum adicional para falar sobre essa questão? Então, o ouvinte, para começar, anda 8 km por dia. É uma caminhada, né? De 1h30 mais ou menos. Nem precisa certo? ser tudo isso no começo. Se a pessoa for muito sedentária ou muito acima do peso, pode começar até com, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. Tem que ser dependendo de como a pessoa está e melhorando aos poucos. Vou aumentar 2 minutos por semana. Aí em 1 ano ela já vai estar caminhando mais do que 1h30. Só que tem que estar sempre melhorando. É muito bom porque eles falam que 8 km são 10 mil passos. Ou seja, você está dando esses 10 mil passos por dia que vão ajudar a sua mobilização de gordura, sua diminuição de várias doenças cardiovasculares, doenças Alzheimer. Melhora como um todo. E realmente é bom essa questão dos passos. Tem também a musculação, é muito boa. Quanto mais músculo a pessoa tem, mais saudável ela é. Não precisa de injetar bomba no rabo e achar que vai ser saudável, não. Mas o cara natural, assim, que levanta peso 2, 3 vezes por semana, vai fazer uma diferença muito grande na saúde da pessoa. A pessoa que faz exercício aeróbico mais musculação. Além de academia, que é assim recomendável, acho que a pessoa tem que resolver também problemas de amizade, né? Saber fazer amigo. Porque tendo uma amizade aí, pelo menos decente, ele vai sair com o pessoal e se tiver, tipo, interesses legais, como algum tipo de esporte, acho que isso é válido, entendeu? Tipo, mesmo se for uma pelada, um futebol, um vôlei, algo do tipo, o importante é ter o exercício físico, né? Ainda mais para tanto gordo quanto magro. O importante é ter atividade física. Inclusive, é uma coisa que a gente costuma falar no saúde tradicional. Mas se o sujeito treina, se o cara come mal, come até lixo, porcaria, mas se ele treina ou faz algum tipo de atividade física, ele tem uma vida ativa, né, fisicamente, ele tá muito melhor do que aquele cara que não faz nada e come limpinho. Certo? Porque a atividade física, ela é simplesmente elementar para o homem, né? Então, acho que o sujeito tem que parar de ter um horror por fazer força. Ele tem que gostar de suar um pouco. Isso é importante. Agora fala uma coisa pra mim, ô desemperador. Como é que aquele corbucci consegue comer aquelas quantidades cavalares de comida e aquele cara não engorda? Qual que é a mágica que é ali? Eu também tenho a mesma dúvida. Eu nunca parei pra analisar. Conseguem responder? Simplesmente deve ter um buraco negro no estômago dele. Simples. Porque a minha conta não fecha, cara. Inclusive, eu gostei do que vocês falaram aí, porque é o seguinte. Então, vamos lá. Agora, o beabá do emagrecimento. Além de cortar as comidas porcaria, você tem persistência, mantém o exercício e diminui as calorias, entra em déficit calórico, e aí você tem paciência. Eu acho que é essa que é a cagada. A pessoa não tem a paciência porque não vê o resultado rápido. E aí, porque o problema do emagrecimento é o seguinte, demora um tempo mesmo, e acabou. E aí você tem que esperar o corpo eliminar a gordura visceral. Esse que é o negócio, então. O beabá seria uma maratona, esse. E o corpo não gosta de radicalismo. Não adianta você pegar um peso na academia que vai machucar suas juntas e depois você não parar de treinar de novo porque tá com dor articular. Você tem que ouvir seu corpo, ouvir o tanto que ele aguenta. Qual o alimento que ele aguenta comer. Não adianta você ficar empurrando ovo cru. Empurrar o ovo pra dentro, né? Não adianta ficar empurrando o ovo pra dentro e achar que vai tá bom. Tem ouvinte que gosta. Entendi. Entendi. Tem que ouvir o corpo da pessoa. Mais uma coisa. Me recomendaram pra quando eu fui pra academia, eu comprei 3 garrafas da... Tem uma garrafa que o PVC, ele é diferente. Não é esse PVC, não é o PET que a gente compra garrafa de água do mercado. É o PVC que ele não libera toxina na água. Eu tenho 3 garrafas dessa. Ela é mais cara, consideravelmente mais cara,
mas diz que é o melhor para você usar para se exercitar. Vocês já ouviram falar disso? Já ouvi, mas entre os plásticos deve ser realmente boa, mas eu mesmo prefiro o vidro. Ele pode quebrar, talvez não seja tão bonito, mas ele realmente não vai interagir com a água, com o alimento que você colocar lá. Mas se for um plástico que principalmente não tem o tal do BPA, que é o bisfenol A. Isso. Isso então. Será bom, porque esse BPA ele é realmente um dos principais disruptores endócrinos. Ou seja, são substâncias fora do seu corpo que interagem com seus hormônios. Aí você pode ficar ou mais feminino, ou pode ficar com os demais hormônios mais alterados. Nossa, ô Paranense, tem uma arara aí fazendo um barulheiro desgramado, cara. É um pterodáctilo. Tem bastante mesmo. É que eu tô no meu quintal aqui. É muita arara, é muita galinha. Inclusive, é uma coisa comum dos membros aqui da cúpula de saúde tradicional é viver no meio do rancho, e todo podcast que vocês verem nós, ouvirem, vai estar lá, tipo, vaca, porcos, galinha de fundo. É o ideal mesmo. Entendi. O vidro, garrafa de vidro, eu até concordo com você que é melhor mesmo. Eu usava aqui jarra de vidro. Mas além de quebrar, não dá pra usar também pra fazer exercício, pô. Como é que você vai levar uma garrafa de vidro pra caminhada? Eu uso de vidro também, mas acho que tem de cobre. Garrafa de cobre. Ah, cobre. Entendi. Se o sujeito for manjado em sobrevivencialismo, ele pega um bambu, faz uma garrafa de bambu e... Não tô brincando, cara. Pessoal, últimas perguntas que eu preciso fazer pra vocês. Micro-ondas eu não tenho na minha casa. Não gosto. Mas o micro-ondas eu acho que nem precisa falar porque é redundante aqui. Os ouvintes já devem saber que é perigoso, use com moderação. Agora eu queria saber a opinião de vocês sobre a tal da Air Fryer. Pode confiar na Air Fryer? Uma pessoa falou pra mim que aquilo é só vapor quente, então não teria perigo. O que vocês acham de Air Fryer? Pode confiar? Na verdade, eu só tava querendo dizer que isso é bem polêmico dentro lá do grupo e a gente discute às vezes isso até hoje. Mas a questão é o seguinte, pelo menos é o meu argumento que eu sempre dou. Você já comeu comida em Air Fry? Você acha bom, Hernan? Boa. Se eu falar que é ruim, é mentira. Cara, carne em Air Fry fica gostosa. Eu não acho não, cara. Ficou um negócio meio, sei lá, estranho. Prefiro cozinhar mesmo. Entendi. Então é uma questão assim, mal você acha que não faz. A questão é mais do sabor. Eu acho que ele acaba desnaturalizando também algumas coisas e eu acho que não cozinha devidamente. Mas eu também nunca analisei profundamente. O micro-ondas eu não confio de jeito nenhum. Qual que é a sua opinião de micro-ondas? Essa é a manjada. É simplesmente uma das coisas mais demoníacas que a gente tem numa cozinha atualmente. Então, tire, pelo amor. Realmente. Eu não confio de jeito nenhum. Bom, acho que a gente abordou tudo do beabá, do basicão, sobre emagrecimento. Ficou faltando algum tópico, tropa? Não. Mas também, acho se que fosse aquele tópico a respeito. seria muito detalhe. Fale aí, ô Luiz. Aquela coisa, acho que até comentou num episódio sobre coisas, assim, hábitos que você não vai gastar nada e vai melhorar a sua saúde. Que seria tanto a atividade física, o tomar sol, dormir cedo, meditação, jejum intermitente e o banho gelado. Você acha que é interessante? O jejum é muito bom, né? Sim, é muito bom. Às vezes a pessoa acorda sem fome. Não tem muito por que ela ativar o mecanismo de fome da pessoa se alimentando de manhã. Às vezes é até melhor esperar para comer no almoço, porque aí ela vai ter uma janela alimentar menor e vai conseguir comer menos calorias, menos alimento, porque ela comeu por menos tempo do dia. Enquanto ela está em jejum, ela está eliminando toxinas, eliminando até metais pesados. Então tem essa vantagem do jejum. Uhum. São muito mais ligados à questão de hábitos agora. Porque Sim. Como o Luiz disse aí, às vezes você acorda
sem fome, mas também não tá querendo comer nada. Só que o brasileiro, ele é uma pessoa muito, sei lá, cara, sexualizada, não tem outra palavra. Ele tem que estar mastigando alguma coisa. Tá vazio, vai lá e tem que estar mastigando alguma coisa. Enfim, vai na cozinha, pega qualquer coisa só pra mastigar. Mastiga até borracha, se der. Pedra, tudo. Então, é questão de hábito mesmo. Hábitos benéficos, a gente tem até um episódio sobre isso no Saúde Tradicional, no podcast, eu me refiro, que é coisas que você não gasta um tostão, mas vão te trazer boas coisas. E inclusive, se fosse para comentar mais coisas, já seriam muitos detalhes bem específicos. E a gente destina isso tudo a um podcast, da qual a gente, inclusive, chega até a ser chato, para falar a verdade. Porque a gente adota muito uma postura gatekeeper, sabe? De aquele gatekeeper que diz, não, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso. Faça isso, isso. Como se fosse uma regra, sabe? A gente metrifica muito, mas é só para clarificar a mente de algumas pessoas desavisadas e deixá-la ciente. Isso é importante. Ela tem a capacidade decisória Só do que ela faltou fazer. você explicar a questão da meditação. O que é meditação pra vocês? Teve até uma leve discussãozinha nesse episódio aí, quando a gente falou sobre meditação. Mas depende de que tipo de meditação você está falando. A meditação que, pelo menos, a gente está se referindo aqui, não é muito ligada à religião. Então não é zazen budista, não é flor de lótus hinduísta, nem nada do tipo. É simplesmente concentração e contemplatividade, resumidamente. É você não liberar cortisol, estresse, melhor dizendo. É você estar mais calmo, tranquilo. E aí você tem práticas sobre isso. Que você tem algumas técnicas dessas tradições religiosas, mas não voltado ao aspecto espiritual da coisa, mas sim mais fisiológico. Simplesmente você dá uma pausinha para olhar para a paisagem enquanto respira fundo. Sim. Você acalmar um pouco os pensamentos, caso você esteja ficando muito estressado. Que estresse é uma coisa que destrói, cara. Se tem uma coisa em comum entre as pessoas que vivem 110 anos, 120 anos, é que elas não se estressam, elas são mais calmas, elas têm uma resistência muito grande ao estresse. E é legal, porque a gente vê muita gente com 110, 120 anos que tá lá, que fala que a pessoa é fumante, que a pessoa fuma a vida toda. Obviamente é um cigarro, assim, um tabaco sem aquele tanto de químico, mas são pessoas longevas que fumam, porque elas sabem lidar bem com o estresse delas, elas vivem uma vida saudável, em contato com a natureza. A meditação seria você vê que você tá ficando estressado e você se acalmar um pouco. Dar um tempinho assim, até para dar uma caminhada, acalmar um pouco, tirar um leve descanso. Sim. Tanto é que é sabido, né? Ver esses gurus aí, tem 96 anos, não sei o quê. Tá explicado o porquê, né? Eles vivem numa passividade tão grande que acaba tendo, por consequência, uma longevidade. Sensacional, tropa. Um grande programa. Um beabá. Só mais a última saideira. O Desemperador, a panela que você falou, eu olhei aqui. É a pedra sabão? É a panela de pedra sabão? Sim, pode ser. Eu mando até no privado também, a gente conversa melhor sobre isso. Quem me perguntou isso também. Beleza, então. Beleza. Bom, pessoal, é isso aí. Os links do Saúde Tradicional vão estar na descrição. E é isso aí, rapaziada. Quer dar um último recado? O principal é falar para o querido ouvinte acessar o @saúde tradicional lá do Telegram, acessar o nosso sistema de marcações, que é onde ele verá todos os temas que já foram comentados, e principalmente a hashtag emagrecimento, é um tema que nós já temos por escrito também. Algumas recomendações mais específicas, alimentos que vocês podem comer, isso é muito importante. E todo tema sobre saúde física, mental, desenvolvimento pessoal em geral, vocês vão conseguir lá. Então vejam esse sistema de marcações. Acesse também o nosso grupo de comentários, onde você vai poder tirar dúvidas, ter um contato mais direto com a nossa equipe. E, no geral, que você continue essa jornada visando
a sua saúde, que é o bem mais precioso que você tem, e você, a partir de hoje, espero que tenha virado essa chavinha para que você, querido ouvinte, valorize mais. Então, obrigado, Hernani, pela oportunidade, pela ótima participação aqui. Espero que possamos gravar novos episódios com novos temas. E agora é a despedida da minha equipe aí. Tchau, ouvinte. Quanto à saúde, você pode achar que é um negócio muito difícil que a gente falou aqui, uma coisa às vezes muito complicada, muito discordante, porque realmente a nutrição é uma área cheia de discordâncias, é um negócio complicado mesmo. Mas o que eu digo é você evitar as coisas artificiais e ir para as coisas naturais. Ter um estilo de vida mais natural, evitando os excessos, que assim você vai conseguir ter uma saúde boa. Quanto ao time... o time da saúde tradicional, agradeço por essa participação. Agradeço também ao Hernani, já escuto o seu programa há quase 5 anos. É uma grande realização eu fazer parte hoje de um podcast seu. Bacana. E quanto à minha parte, ouvinte, se revolte contra a Revolução Verde, faça parte aí da caminhada da gente. Então, já tendo falado de saúde tradicional, eu também tenho o meu podcast pessoal, Desimpério Podcast. Eu tô começando, eu só comento algumas coisas lá, não é tão frequente, mas sempre quando dá eu posto um episódio. Inclusive vai ser um episódio amanhã, dia de domingo. E tem o meu canal do Telegram, onde eu escrevo algumas coisas ali, uma coisa mais reflexiva e tal, enquanto, paralelamente, eu sou na equipe de saúde tradicional. E a gente tem uma multa-corporação. Inclusive, o Saúde Tradicional e o Desimpério Podcast faz parte de um grupo ainda maior, que é a Frente pela Virtude Telegram, ou seja, são vários grupos do canal do Telegram, que tem uma coisa em comum, que é a busca pela virtude, o cultivo do espírito, né? E, inclusive, treino, exercício físico, nutrição, a boa saúde física, fisiológica. Então, venha fazer parte disso também, acompanhe-nos lá também. E é isso. Já pesquisei. Agradeço o Hernani pelo convite. Eu fico também muito lisonjeado e honrado por ter aparecido aqui. No caso, eu sou ouvinte há 3, 4 anos e é uma realização enorme estar aqui. Bom, é isso aí, tropa. É isso aí, ouvintes. E falou!